Olá, meu povo querido, iniciando mais uma aula do nosso curso Envelhecimento e Sociedade, Desafio Ético, aliás, plural, Desafios Éticos e Oportunidades Pastorais. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está acompanhando. Hoje nós já estamos na quinta aula do nosso curso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado também pela sua divulgação e por todo o feedback que as pessoas têm enviado. De fato, eu vejo que esse curso está fazendo muito bem às pessoas. Que bom! A aula de hoje nós iremos conversar sobre o que a igreja ensina sobre a pessoa idosa. A gente vai dar uma olhada sobre o ensinamento da igreja no aspecto bíblico, sobre a pessoa idosa, sobre a importância, o respeito a cada pessoa idosa. E depois iremos olhar também o ensinamento dos três últimos papas, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Então, cada um que vai chegando, muito obrigado pela sua presença. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, convida as pessoas para participarem conosco desse nosso terceiro encontro. E a gente vai aguardando aí o pessoal chegar, para a gente poder participar desse momento com muita alegria, né, na companhia dos nossos irmãos aí, muita gente querendo discutir um pouco mais sobre o tema do envelhecimento. Algumas pessoas enviando mensagem, né, durante a semana, aquilo que encontraram, alguns textos que leram, algumas reflexões que estão fazendo, e de fato a gente quer realmente provocar essa reflexão entre todo mundo. Então, se você ainda não deu o seu joinha, dá um joinha aí, faz o coraçãozinho subir, né? Tô vendo aí o Cleiton Soares, lá de Quixadá, é um seminarista do primeiro ano de teologia. Muito obrigado, Cleiton, pela sua presença, pela sua participação, pelos seus amigos aí também de turma de seminário, de teologia, cada um que vai chegando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Né? A gente tá aí um grupo aos poucos crescendo, né, nessa nossa caminhada aí de formação sobre o envelhecimento. Você que está acompanhando a gravação no YouTube, agora está sendo ao vivo, mas depois outras pessoas estarão acompanhando a gravação no YouTube. Não se chateie, porque esse curso ele é um curso vivo. Por isso então que eu cumprimento as pessoas, mando saudações, e depois dessa aula, para que outras pessoas tenham acesso a esse material, ela fica gravada também no YouTube para outras pessoas poderem assistir. Então, espero que quem chegar depois, quem chegar já na aula gravada, não fique chateado, mas esse curso está sendo um curso muito vivo, graças à presença, ao feedback, à companhia de cada um que vai somando a esse nosso itinerário. A nossa meta são 6 aulas, essa já é a quinta aula, mas no final da aula eu vou fazer a proposta da gente estender para mais uma aula, que seria uma 7ª aula, né? Mas aí a gente vai conversar direitinho. Eu vejo o pessoal chegando, e muito obrigado pela presença, pela participação de cada um de vocês. Eu estou aqui também já ajeitando para eu poder acompanhar melhor os comentários. Então, se tem alguém aí cumprimentando, mandando um salve, salve também, Deus abençoe a cada um que está acompanhando esse nosso encontro. Manda aí o seu coraçãozinho, dá a sua curtida, compartilha com seus amigos, para que outras pessoas também possam participar desse momento nosso de formação, tá certo? A gente já vai iniciar com a nossa oração, pedindo a Deus que nos ampare, nos proteja, nos ilumine. A quarentena vai avançando, todas as nossas dificuldades, mas também todas as nossas esperanças, elas vão sendo renovadas, né? A gente começou esse tempo da luta contra o coronavírus de um modo, à medida que o tempo passa, a gente vai se sentindo de uma maneira diferente. E hoje espero que essa aula, e tenho certeza que essa aula vai trazer também bastante alento ao coração da gente. É uma aula bonita. Quem já está lendo o livro sabe que esse capítulo é um capítulo bonito, é um capítulo que mexe também com os sentimentos da gente. O livro todo, eu sempre digo que ele foi
saiu do coração, né? Porque o trabalho que eu gosto de fazer com os idosos, a convivência, tudo isso daí, é claro, vai entrando também nas ideias, no pensamento, né? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e a gente vai fazer uma oração agora, confiando a Nossa Senhora o nosso caminho, a nossa reflexão, o nosso estudo dessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Hoje é dia também de São Matias. São Matias, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vi que a Fabiana entrou 5 minutos atrasada. Fabiana, vou anotar aqui na sua caderneta, tá bom? Eu olhei aqui, ó. O professor pega no pé mesmo. Então, gente, eu quero começar a nossa aula hoje. Ela tem 2 momentos, né? Um momento um pouco mais breve. A gente vai olhar algumas anotações bíblicas sobre a pessoa idosa. É claro que a Bíblia toda ela é construída a partir da história de muita gente com muita idade. Então a gente saberia que não poderia usar ou mencionar todos os textos. Porém, eu selecionei algumas coisas para dar um pouco mais de ilustração a esse itinerário que a gente tem feito. E a segunda parte, então, a gente vai olhar uma... que eu vou lendo os comentários, aí eu vou divertindo também. E a segunda parte a gente vai dar uma olhada no ensinamento dos últimos 3 papas sobre o envelhecimento. E digo para vocês, né, é de uma preciosidade maravilhosa. Eu pedi que alguns de vocês fizessem, né, quem tivesse a possibilidade, caçasse um pouco os ensinamentos do Papa Francisco sobre a pessoa idosa, né? E alguns acharam coisas muito bonitas que depois a gente espera ter oportunidade também de compartilhar, de trocar junto essas ideias. Então, se alguém estiver com a sua Bíblia, vai facilitar encontrar o texto. De qualquer maneira, lembrando que eu sempre vou jogando nos comentários, e para quem acompanha pelo YouTube depois, eu sempre vou colocando na descrição tudo aquilo que durante essa live eu mando também pelos comentários. Então também fiquem tranquilos, o vídeo permanece no Facebook. Eu coloco no YouTube porque lá ele está dentro de uma playlist de todas as aulas anteriores. Então quem olhar lá depois vai conseguir acompanhar o curso inteiro. Então vai ficar uma coisa interessante. Então a nossa metodologia, como eu disse para vocês, né? É vivencial, né? Eu vou olhando aí vocês chegando, isso vai trazendo uma alegria muito grande. Eu vejo os nomes, alguns eu acabo não mencionando, mas saiba que cada um é muito bem-vindo. Fico muito feliz de estar na companhia de vocês e a gente compartilhar um pouco. A nossa metodologia tem sido essa, de eu fazer algumas apresentações, faço alguns comentários, exemplos, né? Para que a gente possa contextualizar bem. E tenho indicado como leitura o meu próprio livro, que tem o título do curso que nós estamos fazendo e que eu vou colocar agora no comentário. Até tem uma novidade para vocês em relação a isso. Agora só que é só para quem é de Mogi das Cruzes. Então vocês me perdoem, quem estiver acompanhando e não é de Mogi das Cruzes, a gente pode ver como consegue. Mas todo mundo que tenta comprar o meu livro sobre o envelhecimento lá no site, aquele site que vende ele físico, né, ele impresso, ele está quase R$40 lá. Então assim, é muito caro, além do frete. Então eu consegui para cá, para Mogi, então eu vou fazer entrega para quem vier comprar aqui na paróquia São Pedro. Eu estou conseguindo ele a R$27, tá certo? O livro físico, impresso. Nesse link que eu estou mandando aqui, se você quiser ler o texto no PDF. Aí é bem baratinho, porque é o texto que vai ficar no seu celular. Mas se alguém da nossa região, Mogi das Cruzes, quiser encomendar o livro físico, pode me mandar um salve depois no WhatsApp, que a gente combina. Eu não tenho muitos, porque eram algumas pessoas que tinham já deixado avisado que quando eu fosse fazer uma encomenda iriam querer. Então eu mandei fazer alguns.
e devem chegar em uns 10 dias, alguma coisa assim. Então, se alguém quiser a versão física, depois me manda um WhatsApp e a gente vai organizando aí como fica, tá certo? É R$27, mas eu mando um código de barra, você consegue pagar, não é transferência bancária, é como se fosse um boleto e a coisa fica bem organizada, tá certo? Agora a gente vai iniciar então, olhando um pouquinho os aspectos bíblicos sobre a pessoa idosa. Então, o que é a Sagrada Escritura? O que é a Bíblia? O que o homem do Antigo Testamento, iluminado pela sua fé, dizia e ensinava sobre a pessoa idosa? Como que Israel contemplava, como que Israel tratava, valorizava a pessoa idosa naquele momento. Cadê aqui? E aí, eu separei algumas frases para a gente dar uma olhada, e são frases fortes, frases muito bonitas. Eu vou pedir, viu, Nair? Manda no WhatsApp, não deixa aqui no comentário não, porque depois eu vou me perder. Tem mais gente que tá, então manda lá, fazendo favor, que aí fica mais fácil, tá bom? Manda no WhatsApp, por isso que eu coloquei no comentário, tem o número do WhatsApp. Então tem duas frases que a gente vai começar o nosso encontro. A primeira frase eu vou colocar agora, né? Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver nas primeiras páginas, quando não tem página arrumada ainda nenhuma, as primeiras, que tem duas citações que eu coloco lá, que são chamadas de epígrafes. Quando começa um livro, ou às vezes um capítulo, tem lá uma frasezinha lá, porque é como se fosse um pensamento geral do autor, como se fosse uma intenção geral do autor. E essa frase de um cara chamado Cícero, que ele nasceu 106 antes de Cristo e morreu em 43 antes de Cristo. Morreu não, foi assassinado, né? Mas ele dizia uma frase que me acompanha muito e tem a ver com o envelhecimento. Olha que frase bonita que Cícero ele escreveu numa obra dele. Cícero diz assim: nunca se poderá louvar suficientemente a filosofia. Por quê? Se alguém a escuta, poderá enfrentar dignamente qualquer idade da vida. Então Cícero, que era um filósofo, era de formação como advogado, tanta coisa, mas ele entendia que a filosofia, então essa reflexão sobre a vida, essa reflexão sobre o modo da gente viver, essa avaliação constante sobre tudo o que nos acontece, então ele diz: nunca se poderá louvar suficientemente a filosofia, porque se alguém a escuta, poderá enfrentar dignamente qualquer idade da vida. Porém, eu gostaria de fazer com vocês uma adaptação. Em vez da gente falar filosofia, a gente vai falar palavra de Deus. Então, se você puder, você vai copiar o meu comentário aí, e em vez de deixar a palavra filosofia, você coloca bem grande palavra de Deus. Então ficaria assim: nunca se poderá louvar suficientemente a palavra de Deus, porque se alguém a escuta, poderá enfrentar dignamente qualquer etapa da vida, qualquer idade da vida. Isso para mim é um ensinamento que, quando eu leio essa frase dele, e gosto muito da filosofia, sei o quanto a filosofia faz bem para a alma da gente, para a vida da gente, mas não posso deixar de pensar o quanto o homem da Bíblia, nutrido pela palavra de Deus, educado, formado, construído pela palavra, em todas as etapas da sua vida, encontrava a força, a sabedoria e a serenidade para lidar com todos os desafios ao longo da sua caminhada. Então, as próximas frases que nós vamos ler agora, elas são o reflexo dessa experiência de alguém que, iluminado pela palavra de Deus, sabe que Deus não o decepciona. Se a gente fosse e tivesse possibilidade, mas a gente não tem, de passar a noite inteira debruçado sobre a palavra de Deus, olhando quanto a palavra de Deus ela pode enriquecer a nossa vida,
vocês iriam ver uma constatação muito interessante. Tanto a criança, tanto o jovem, o adulto ou o idoso, sempre vão encontrar na palavra de Deus, conforme o momento que estão vivendo, aquela sabedoria para poder fazer o seu caminho de fé, o seu caminho de salvação. Então a palavra de Deus é como que uma fonte de vida que nos acompanha em todas as etapas. Qual que é o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês? É o texto também que eu coloco bem na cara do meu livro sobre o envelhecimento. Então são duas frases que estão lá. A primeira a gente já comentou, a segunda é essa, que eu vou passar agora, que está no livro do Levítico. Então, como que o povo de Israel tratava um idoso? Então, diz assim o livro do Levítico, que é um livro de leis, um livro de normas. Olha como eles diziam em relação ao idoso. Você, quando ver um idoso, é isso que ele está dizendo, levantar-te-ás diante de um ancião, honrarás a pessoa idosa e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então, por que esse respeito pela pessoa idosa? Por que esse respeito pelo ancião? A gente vai observar agora um pouco o porquê disso. Então, o povo de Israel vê numa pessoa idosa como se fosse uma fortaleza, como se eles fossem guardiões de tudo aquilo que é o patrimônio da fé, da identidade daquele povo. Então, atacar um idoso, desrespeitar um idoso, não escutar um idoso, seria como se você jogasse fora todo o valor da sua comunidade, todo o valor da sua família, todo o valor do seu povo. Um ensinamento muito precioso nos dias de hoje. Daqui a pouco, a gente vai, mais ou menos no final da aula, quando a gente estiver olhando um pouco as preocupações tanto do Papa Bento XVI, como do Papa Francisco, ou do Papa João Paulo II, a gente vai falar de um fenômeno que acontece nos dias de hoje, que é esse louvor, esse amor, essa idolatria, melhor assim falando, em relação à informação da última hora. Todo mundo quer as coisas da última hora, né? Então a notícia mais importante é que acabou de sair, a notícia é o que vale a pena é o que é o mais novo hoje, e você vai colocando para trás tudo aquilo que é mais velho, tudo aquilo que é mais antigo. Isso é um problema grande. Eu estou olhando aqui para conferir se a tomada está ajeitada para a gente não ter surpresa. Ontem na live acabou a energia porque o celular perdeu a bateria. Um segundo texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é um texto de Provérbios. Deixa eu colocar aqui no comentário. Então, sempre lembrando, né? Amanhã essa aula ela já está lá no YouTube para que as pessoas que não conseguem participar da live possam depois acompanhar esse curso por meio das aulas gravadas, né? Então, o segundo texto de Provérbios, olha que texto bonito. O cabelo grisalho é a coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa. Aí é um ponto interessante. Todo mundo, por ser idoso, é sábio? Todo mundo, por ser idoso, tem juízo? A gente sabe, não. As pessoas envelhecem dentro daquele estilo de vida que elas vão construindo. Como eu também não vou poder dizer que todo jovem seja irresponsável. Então tem alguma coisa de uma construção da vida que ao longo do envelhecimento pode ficar mais forte, mais aperfeiçoado, como outras coisas podem ainda ficar mais prejudicadas, mais pioradas, para usar uma palavra desse tipo. Então, o homem da Bíblia, ele sabe que aquele que se dedica a uma vida justa tem como recompensa nos seus cabelos grisalhos justamente uma coroa de esplendor. Não só ele tem muitos anos de vida, como ele tem uma sabedoria para compartilhar com as outras pessoas. Muito bonito esse ensinamento, vocês não acham? Eu acho assim de uma riqueza grande, né? E para a gente se torna depois um grande direcionamento para organizar a nossa sociedade. Um outro texto que vale a pena, esse daqui eu gosto muito, é o Salmo 90.
É o salmo que faz a gente olhar para a nossa história. Quando você ficar muito perdido, quando você achar que a vida está assim, sem solução, você não sabe para onde recorrer, não sabe a quem pedir ajuda, você não sabe nem assim para que serve tudo o que você já aprendeu com a sua vida. Então leia o Salmo 90, que é aquele que começa dizendo: o Senhor foi um refúgio para nós. O salmista, ele olha e reinterpreta toda a sua história, toda a sua vida. E eu vou colocar agora uma frase desse salmo, que é o versículo 12, para vocês depois poderem anotar. Então o que o salmista diz? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que é contar os dias? Contar os dias vai significar ter aquela lucidez de saber que em cada dia da sua vida, Deus está escrevendo a sua história. Então, o número dos dias não é só um acumular, mas é uma profundidade de um relacionamento com Deus. E só aquele que tem uma profundidade de relacionamento com Deus pode ser sábio. Esse é aquele que não se perde no meio do caos, não se perde no meio da tempestade, mas tem o seu coração firme no Senhor. E aí, o último texto que a gente vai olhar nesse momento é um texto do profeta Isaías, do grande profeta Isaías, e ele diz assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá, ou seria sustentará. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Isaías 4:46, versículo 4. Estou colocando aqui no comentário para que vocês possam ver depois. O que a gente aprende aí? O que a gente encontra então no Antigo Testamento? Uma certeza de que o homem, amadurecido na força da palavra de Deus, que procura ao longo da sua vida edificar as suas escolhas, construir as suas escolhas na fidelidade à lei, o seu envelhecimento não é perda de vida, mas é crescimento numa outra qualidade de vida. Vocês escutam o tempo todo as pessoas dizendo que o quanto é importante, por exemplo, pensar numa forma de aposentadoria, na sua condição financeira para quando envelhecer, de desenvolver uma saúde para não ter muito risco de ficar na dependência de outras pessoas e tudo isso daí é sempre ensinado como um elemento de qualidade de vida. Poucas vezes se lembra que a gente tem que alimentar na cabeça da gente bons pensamentos, que a gente tem que ter organização sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente alimenta os pensamentos da gente. Do contrário, você pode construir um patrimônio, você pode ter relações estáveis, pessoas que estão ali do seu lado querendo o seu bem, e você internamente estar completamente destruído. Então, é um ponto importante, e isso a gente aprende com o homem da Sagrada Escritura, né? Todas as coisas têm a sua importância, mas a presença de Deus, ela ocupa aquela estrutura que dá firmeza à vida de cada um. Agora, eu gostaria de brincar um pouquinho, não é brincar no sentido ruim da palavra, mas a gente pensar em pessoas na Sagrada Escritura que já muito idosas foram chamadas por Deus a alguma coisa importante. O que é legal? Ninguém pode achar que a sua vida só tem importância numa determinada etapa. Então agora eu sou idoso, agora eu envelheci, eu não tenho mais o que fazer, só vou ficar esperando mesmo o dia das coisas acabarem. Quem pensa isso, a gente pode até imaginar que seja uma pessoa que está sofrendo por alguma forma de abandono, tem alguma situação que não está resolvida, mas enquanto o homem vive, ele é sempre depositário de uma missão que Deus lhe confia. E você não vai pensar que missão é só você fazer uma coisa grandiosa diante dos olhos das outras pessoas. A missão é a gente viver bem a nossa vida, a gente estar do lado das pessoas e inspirar essas pessoas a terem esperança, confiança,
às vezes até mesmo corrigindo algum mau pensamento que alguma pessoa possa ter, tá certo? Então, não pensa que porque alguém envelheceu, Deus não está mais falando com ela, Deus já não tem nenhuma missão para essa pessoa. Vocês vão ver no ensinamento do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco, que a história é bem outra. Quanto mais uma pessoa ela avança na sua idade, quanto mais essa pessoa procura ser fiel a Deus, mais ela vai se tornar para gerações mais novas uma coisa de um grande valor, de uma grande importância. Então, se você está acompanhando aí, se você conhece alguma pessoa que no seu envelhecimento está achando que agora acabou tudo, é só esperar a morte, mostra para essa pessoa o quanto ela está enganada, né? Enquanto a gente vive, Deus sempre nos chama, tá certo? Vamos olhar aqui então duas pessoas que com muita idade foram chamadas por Deus para fazer alguma coisa. Bom, o primeiro que a gente vai olhar é Noé. Noé, com 600 anos, Deus o chamou para enfrentar o dilúvio. Como que uma pessoa vive 600 anos aí? O que vocês pensam disso? Hoje a gente está conseguindo esticar para 75, 74 anos, a média da expectativa de vida. Muita gente, é claro, está muito além disso, com muita saúde. Vocês viram uma senhora de 113 anos na Espanha, teve Covid, desenvolveu a doença e superou. Então, a gente já viu na aula anterior. Não se iluda achando que o idoso está perto da morte. Tem muito jovem que está mais perto da morte do que o idoso. Todo mundo está perto da morte, tá certo? Não fica pensando bobagem, achando porque é idoso que a vida está acabando. Não se iluda com isso. E o jovem também não se iluda achando que porque tem pouca idade esteja não vulnerável, invulnerável em relação ao sofrimento e à morte. A gente não pode. Se você não está entendendo isso, assiste a aula da semana retrasada, na verdade, ou da semana passada. É aquela que a gente fala da vulnerabilidade, então é da semana retrasada, para confirmar um pouco essas ideias e entender melhor. Agora, o que é legal na história de Noé? Bom, você que está angustiado aí, querendo entender por que a Bíblia diz que Noé teve 600 anos, tinha 600 anos, quando Deus o chamou. A maneira deles pensarem os anos, provavelmente, em alguns aspectos, pode ser diferente do nosso. Isso é uma primeira teoria que a gente tem. Mais uma outra coisa interessante era uma maneira de atribuir a essas pessoas uma característica de importância. Então, quando diz que viveu tantos anos na Bíblia, não está querendo dizer que a pessoa tenha vivido tantos anos como a gente contaria hoje, mas está querendo dizer que aquela pessoa foi extremamente importante. Tem vezes que quando você lê, por exemplo, textos importantes de culturas ali próxima dos hebreus, por exemplo, textos sumérios, que é uma outra cultura, é um outro povo, que quando eles falavam dos seus reis, diziam que seus reis viveram 2000 e tantos anos. Então era uma maneira de apresentar a vida daquela pessoa como uma vida gloriosa. Isso é uma outra possibilidade que a gente tem de interpretação. Então não fique imaginando Noé talvez vivendo 600 anos assim. A gente tem aí várias teorias tentando explicar isso, e uma delas foi essa que eu apresentei. O que é legal? Independente do conteúdo histórico dessa história. Mas o que é legal? Alguém idoso é responsável por renovar a terra. Então, não pensa que porque alguém é idoso, acabou o compromisso com o mundo. Pelo contrário, a grande missão que foi dada de recomeçar a criação de Deus, praticamente, foi dada a uma pessoa já madura na vida. Então não é porque alguém é muito jovem que é essa pessoa que vai renovar a face da terra. Aliás, renovar a face da terra é atributo do Espírito Santo e nunca de uma pessoa sozinha. Tá certo, queridos? Gravem isso no coração de vocês e lembrem as pessoas idosas que não é porque ela está idosa que ela vai pendurar a chuteira. É como uma vela. Enquanto tem cera ali para queimar, deixa queimar. Né? Não fica achando, não, mas eu já andei um tanto, tá bom. Não. Enquanto há possibilidade, sinta-se sempre
provocado por Deus a participar desses movimentos que Deus coloca na vida da gente. E quando não há mais condição, aí a situação é uma outra coisa. Mas enquanto o ser humano vive, ele é sempre vocacionado de Deus. A nossa existência é uma grande vocação diante de Deus. Concordam com isso? Discordam? Não estou gostando da catequese, eu não estou vendo ninguém aí comentar nada, ninguém manda um coraçãozinho, ninguém manda um joinha, eu estou já ficando agora amargurado com a vida, tá bom? Então façam reações aí para a gente ficar feliz. Depois vocês vão ver no livro do Êxodo, na verdade não no livro do Êxodo, no livro do Deuteronômio, Moisés morre com 120 anos. Se ele ficou 40 anos no deserto, quando ele tinha 80 anos, ele foi chamado então a libertar o povo de Israel mais uma vez. Deus não chamou um moleque, não chamou um jovenzinho, não chamou um menininho, uma menininha para resolver. Chamou pessoas maduras. Aí daqui a pouco, quando a gente vê o ensinamento dos papas, a gente vai entender por quê. Porque as grandes decisões, elas muitas vezes virão no momento da maturidade. E a gente vai entender por quê, porque esses papas que a gente vai olhar, eles são maravilhosos, tá certo? Lembra de compartilhar, marca alguém aí que está desanimado da vida, que precisa participar dessa nossa formação. E agora, a gente já vai entrar num momento maravilhoso de ouvir o que os papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, ensinam sobre o envelhecimento. A referência, para começar com o Papa João Paulo II, por que eu não começo com Paulo VI, por que eu não começo com João 23, por exemplo? Todos eles, em algum momento, falaram alguma coisa do idoso. Mas, às vezes... Isso mesmo. Estou vendo aí os comentários, muita coisa bonita o pessoal comentando. Deus abençoe. Se sintam abençoados com esse momento nosso de partilha. Mas então por que a referência começa a partir do Papa João Paulo II? Porque conforme a gente vai dando condições melhores, né, das pessoas viverem mais, então o idoso ele vai ocupando um espaço maior. Você vai tendo mais convivência com pessoas idosas, né? E no ano de 1999, eu já vou colocar um comentário bonitão aqui para vocês poderem ler depois, acontece o Ano Internacional do Idoso. E aí o Papa João Paulo II, ele escreve uma carta, e vou deixar o link nos comentários e na descrição no YouTube, ele escreve uma carta chamada Carta aos Idosos. É do Papa João Paulo II, do dia 1º de outubro de 1999. Lembrando que 1999 foi o Ano Internacional do Idoso. Então, olha, isso daqui é um presentão. Leiam depois essa carta. Vocês vão ver que na carta tem um momento que ele faz uma recapitulação do ensino do povo de Israel sobre a pessoa idosa. É uma carta riquíssima. O pessoal que é da pastoral familiar vai encontrar muita coisa boa para trabalhar e pensar sobre os idosos a partir dessa carta. Então, leiam essa carta com tranquilidade. É um texto gostoso de ler. É um texto que saiu do coração dele para entrar no coração da gente também. Estou só esperando aqui carregar a minha página no Facebook, que aí eu já coloco o comentário para vocês lerem. Tá certo? Aqui já vai, se Deus quiser. Mas lembrem de mandar um coraçãozinho, um joinha aí, para a gente poder ficar animadinho. Aí, ó. O comentário já foi e tem o link lá para você poder ler também esse texto. Nessa carta, o Papa João Paulo II, ele fala várias coisas bonitas que merecem a nossa atenção, que depois vocês vão poder ler com tranquilidade. Mas ele destaca 3 ideias importantes. 3 ideias importantes. Você pensando o ano, você tem a primavera, você tem o verão, você tem o outono, você tem o inverno. Então você tem etapas da vida, né? Você poderia pensar, por exemplo, a primavera, em algumas situações, acaba sendo o tempo do plantio. Depois vem o verão, é o tempo de chuva, é o tempo que a terra então vai desenvolvendo as sementes.
No tempo do outono é tempo de colheita, e o inverno é o tempo ali da renovação da terra, então as coisas também vão cair folhas, não, cai folhas na verdade no outono, no inverno já não tem folha, bom, dependendo do lugar também, porque tem essas alterações aí. E o Papa João Paulo II, ele diz que o envelhecimento, o momento da velhice, a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? As maneiras que a gente tem de falar sobre o envelhecimento. Eu posso falar idoso, posso falar pessoa idosa, posso falar velhice com o sentido de respeito, posso falar senescência, né? São palavras diferentes sempre para dizer coisas muito parecidas. Mas ele diz que a velhice é como que o outono da existência, é o outono da vida. Então, o outono é o tempo da colheita, é o tempo que o fruto está maduro. Tem um filósofo antigo chamado Aristóteles, que quando ele vai falar de ética, então, da boa conduta, ele praticamente diz assim, virtuoso, então uma pessoa boa moralmente, você só pode esperar isso dela quando essa pessoa é amadurecida na vida. Quando a gente é jovem, a gente faz muita coisa boa, a gente tem boas intenções, mas a gente ainda não tem estabilidade. Às vezes a gente faz por impulso, às vezes a gente faz pelo embalo, às vezes a gente faz porque está dando certo, porque parece legal. Mas à medida que a gente vai envelhecendo e amadurecendo, a gente vai fazendo as coisas porque elas merecem ser feitas. A gente vai fazendo as coisas porque a gente percebe o valor que elas têm. Por isso o Papa vai dizer que a velhice é como o tempo do fruto maduro da vida da gente. Pensa, por exemplo, o que você vive como cristão, como família, né? Muitas coisas no começo a gente fazia, mas não entendia direito por que fazia. Outras hoje a gente sabe, não, isso faz parte da minha vida. Eu quero viver assim, eu quero viver defendendo esse pensamento, defendendo essa ideia, porque isso é importante para mim. Muito interessante a gente considerar isso. Depois tem um segundo ponto que o Papa fala nessa carta aos idosos, dia 1º de outubro de 1999, do ano do idoso, né, ano internacional do idoso, que ele vai dizer, os idosos, eles são como que guardiões da memória de um povo. Eles são como que guardiões da memória de um povo. Para nós, que bebemos da fonte do judaísmo, a gente sabe que um povo sem memória é um povo que não avança na história. Um povo sem memória é um povo que não avança na história. Quando você não aprende com os mais velhos, você repete os erros que outros já cometeram. Por que é bom a gente ouvir conselho das pessoas mais velhas? Por que é importante a gente ser orientado pelas pessoas mais velhas? Porque a gente sobe nos ombros delas, a gente sobe na experiência delas e aprende com elas. Então, quando um grupo, uma sociedade, uma determinada cultura, ela rejeita o ensinamento dos mais velhos, ela está se colocando no risco de repetir erros do passado novamente. Tá certo? Isso é um outro ponto que vale a pena a gente pensar. Agora, tem uma terceira coisa que aparece nessa carta do Papa João Paulo II, a Carta aos Idosos, de 1999, 1º de outubro, ano internacional do idoso. Eu fico repetindo assim para vocês gravarem, tá bom? E ajuda que eu grave também, não fiquem irritados comigo. O terceiro ponto é aquele do mandamento, o quarto mandamento. E o Papa reflete que o quarto mandamento, a gente tem 10 mandamentos, mas somente o quarto mandamento tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Isso diz tanto no livro quanto no livro do Deuteronômio. Qual que é a intuição que a gente pega daí? Qual que é o ensinamento do Papa? É que quanto mais a gente preserva as origens, melhor a gente dá condições ao nosso próprio futuro. Quem não cuida da sua origem, quem não valoriza a sua origem, vai fechando diante de si o seu futuro. Então, cuidar daqueles que cuidaram de nós é sim um prolongamento das nossas condições de vida. A gente vai observar isso, o Papa Francisco
vai falar, daqui a pouco a gente vai ver o ensinamento dele, tem uma relação muito estreita entre você jogar fora as pessoas e você jogar o futuro. A gente fala tanto da necessidade de decisões sustentáveis, de organização de uma sociedade mais sustentável, mas para a gente pensar em futuro, primeiro a gente tem que preservar e cuidar e valorizar e amar o nosso passado. E os idosos, eles são para nós justamente os guardiões do nosso passado, da nossa história. Coloquei no comentário esses 3 pontos aí para vocês poderem ter com vocês. Agora a gente chega a Bento XVI, né? Papa, o grande Papa Bento XVI, e a gente vai ter 2 contribuições dele importantes. A segunda contribuição a gente divide em mais 2, né? Mas são 2 grandes contribuições. Uma delas é essa: como que Deus olha cada pessoa? Porque entre a gente faz divisão de pessoas. A gente fala da criança, a gente fala do adolescente, a gente fala do adulto, a gente fala do idoso, a gente fala, por exemplo, do feto, não é? Aquele que está numa fase embrionária. A gente faz essas divisões por etapa. Porém, a gente sabe que, ainda que as etapas sejam diferentes, nossa, eu devia estar aqui com ele para vocês verem. Eu tenho uma imagenzinha de um feto, né, em gesso, né? Mas muito bonitinho para a gente ver e a gente refletir sobre isso. Não tinha pensado sobre isso, mas de qualquer maneira, em cada etapa da nossa vida, você é sempre aquela pessoa, né? Então, por exemplo, quando você é simplesmente um zigoto, ou quando você é um embrião, quando você já é um feto, quando você já é uma criança, todas as mudanças que a gente vai experimentando ao longo da nossa vida, elas são sempre mudanças, mas em que permanece o que eu sou. Então não vai acontecer, por exemplo, de ter ali um embrião humano e depois ele se modificar e virar uma tartaruga. Então, independente das mudanças na etapa, a gente sempre tem uma identidade, é sempre uma pessoa. Por isso a igreja vai insistir que desde o momento da concepção até o fim da vida, no seu desfecho natural, toda pessoa merece ser respeitada como pessoa, né? Então não é o fato de alguém poder fazer mais coisas ou menos coisa que diminui o que você é como pessoa. Não é o fato de alguém poder se comunicar mais ou menos que deixa de ser pessoa. Quando a gente olhar isso, a gente viu na aula anterior, né? Todos esses debates de você fazer eutanásia, de você dizer, mas o fulano já não está interagindo com o ser humano, está ali, está em estado vegetativo, o que a gente faz, não sei o que lá, nem parece mais uma pessoa, porque a pessoa, ela fala, ela anda, ela faz isso e aquilo, e o Papa Bento XVI vai lembrar, você é sempre pessoa, e Deus te vê sempre como pessoa. Então a gente faz entre as pessoas distinção por etapa. Então o ensinamento do Papa Francisco é: Deus sempre olha para nós como pessoa, que é sua imagem e semelhança. Então aquele momento lá em que você é zigoto, aquele momento em que você é embrião, aquele momento que você é um adulto, você sempre diante de Deus é pessoa, e por isso que você tem uma dignidade que não pode ser ferida, machucada por outras pessoas. Percebam isso. Aí alguém vai falar assim, mas como que eu posso dizer que tudo isso é igual? É como uma projeção geométrica, né? A coisa, se você não tiver aquele primeiro momento, todo o resto da progressão você não vai ter. Segundo ensinamento importante do Papa Bento XVI para nós, que aí é quando teve em 2010 um encontro dele, ele foi a Londres, e lá ele fez um discurso aos idosos. Então, nesse ponto aí, é onde eu falei que a gente divide em 2 pontos menores, né? Mas no fundo é sempre a mesma mensagem do ano de 2010 do Bento XVI. Primeiro, olha que coisa fantástica. Ele diz, quando uma sociedade cuida do idoso, quando uma sociedade presta atenção, tenta melhorar suas condições de vida, tal, não é só para você achar que essa sociedade ela é boazinha. Nossa, como eles são legais, eles estão cuidando dos idosos, né?
O Papa diz, não é só uma questão de ser legal, é uma questão de dívida. Então pensa, tudo que você é, tudo que você alcançou, tudo que você pode fazer, você recebeu de pessoas mais velhas. Então cuidar dessas pessoas não é só uma questão de benevolência, é uma questão de dívida moral. E o Papa vai dizer, o cuidado ao idoso não é só uma questão de boa vontade, de benevolência, mas é a amortização de uma dívida de gratidão. Formidável isso, né? Não é uma questão de opção. Eu vou cuidar ou não vou cuidar. Eu devo cuidar. Porque aquilo que a gente é hoje como sociedade, né? A gente deve graças justamente àqueles que chegaram antes de nós e que construíram essas condições. Segunda coisa importante, que ainda nesse texto de 2010, então, quem lê o livro, você tem aí todos os detalhes do que a gente está vendo no curso, né? Então, vale a pena depois dar uma olhadinha, né? Você tem tanto ele na forma digital no meu site, como você pode depois também encomendar no site lá do Clube de Autores, para ter a forma física, né? E quem é de Mogi vai poder encomendar comigo. O WhatsApp eu já coloquei aí em cima. E qual é o segundo item aí desse momento de 2010 que o Papa Bento XVI ele fala pra gente? É que o momento da velhice, que aparentemente é um momento de perda das forças, é um certo enfraquecimento do corpo e tudo mais, mas pode ser justamente o período espiritualmente mais frutuoso. Porque é o momento em que a pessoa sabe o que vale a pena na vida. O que de verdade é importante. De todas as lutas que você teve, de todos os problemas que você achou que seriam intransponíveis, que você não ia conseguir vencer, que você não sabia o que ia acontecer. Quando você está mais maduro, você tem espiritualmente uma liberdade maior diante das coisas. Por isso tem mais coragem. Por isso que o idoso fala o que quer e ninguém segura a boca dele. Ele vai dizer, mesmo que às vezes sofra um pouco algum maltrato da família, mas ele diz o que ele pensa, porque ele se sente livre, ele se sente capaz, dono da sua própria vida. Então, espiritualmente, se algumas forças do corpo estão faltando, mas o espírito dessa pessoa, se ela preparou para isso, se ela cuidou disso, sempre está mais fortalecido. Por isso que vale a pena a gente justamente cuidar, né, do que a gente põe na nossa cabeça, né, que tipo de coisa que a gente lê, que tipo de coisa atrai o nosso pensamento, o nosso entendimento, para a gente se fortalecer. E depois o Papa Bento XVI, nessa sequência, ainda ele diz, mas e aqueles idosos que estão sofrendo com doenças, com limitações? Então, que nesse momento do seu sofrimento, experimente-se, sinta-se também unido a Cristo no seu sofrimento da cruz. Então, maravilhoso, em todos os momentos da vida, o homem é chamado a estar unido, identificado com Cristo Jesus. O Cleiton Soares, que é seminarista lá de Quixadá, está comentando de Edith Stein, em um de seus escritos diz, a singularidade da pessoa humana, assim devemos nos conhecer como pessoa, estrutura, corpo, alma e espírito. Obrigado pela contribuição, Cleiton. Muito bom. E aí a gente chega agora ao nosso querido Papa Francisco. E vários de vocês, eu vi que já fizeram a lição de casa, alguns mandaram para mim, outros me marcaram, tem outros que não deram satisfação ainda, então vão ficar sem nota aqui no nosso curso, não vão pegar diploma no final, tá certo? Eu quero todas as lições de casa. O Papa Francisco, é lógico que ele ainda está produzindo o seu magistério, né? Então não é que é tão fácil a gente dizer tudo o que ele ensinou, porque ele, graças a Deus, continua ensinando e fala muita coisa e se pronuncia nas homilias, na Casa Santa Marta, então é bastante dinâmico. Mas eu selecionei 3 ensinamentos importantes do Papa Francisco sobre a pessoa idosa. Primeira, uma coisa que ele bate muito firme nisso: nós estamos construindo uma cultura do descarte. A gente aprendeu a jogar fora papel, a gente aprendeu a jogar fora o plástico, a gente aprendeu a jogar fora o celular, mas a gente está jogando fora pessoas também. Então, ele condena a cultura do descarte. E nessa cultura do descarte, a gente começa a esquecer que a gente é fraco e a gente acha que o outro é fraco. E aí a gente dispensa, né? Então, esse é um perigo que a gente deve evitar. Então, essa construção de uma sociedade
que vive do descarte. Descarta pessoas, descarta vidas, descarta tudo aquilo que é dignidade humana. Então, tomar um cuidado com isso. Infelizmente, quantas situações que a gente às vezes acaba tomando conhecimento, acaba observando, você vê pessoas sendo descartadas, né? E descartado não é porque é jogado na calçada, mas às vezes porque é ignorado dentro da própria casa. Não é valorizado, não é amado dentro da própria casa. O segundo ensinamento que a gente recebe do Papa Francisco, depois no comentário que eu vou mandar aí, vocês têm a data, vocês têm a ocasião para depois poderem procurar e aprofundar mais se quiserem, ou lendo no livro vocês vão ter isso daí também mais arrumadinho. A segunda coisa é, os idosos são chamados a dar testemunho na fidelidade. É um momento em que ele diz assim, com os idosos a gente aprende um pouco da fortaleza. Então o que é a fortaleza? É essa resistência diante das dificuldades. E às vezes só uma pessoa mais velha, ela pode dar pra gente aquela palavra da gente ser um pouquinho mais corajoso, da gente ser um pouquinho mais firme. Muitas vezes, por tendência, a gente tende a ser meio mole, meio frouxo. E às vezes é uma pessoa idosa que ela sabe como é que as coisas funcionam, ela entende que os problemas da vida vêm, mas também são vencidos, e essa pessoa ela pode dar testemunho de fidelidade, tá certo? Terceiro ensinamento importante, né? E isso é uma coisa que depois a gente poderia pensar em relação a iniciativas da pastoral familiar, né? Mas a terceira coisa que o Papa Francisco fala é urgente a gente promover entre os jovens e os idosos um diálogo. Porque não basta ficarem juntos na mesma casa. Tem que ter condições também de aproximar o coração, aproximar a linguagem, aproximar o jeito de se tratarem. Às vezes a gente vai ver que se o jovem parece não ter paciência com o idoso também não, parece às vezes não ter paciência com o jovem. Então, como que a gente lida com isso? Que os outros não pensam como a gente pensa, não cresceram, não estão crescendo com tudo aquilo que a gente está acostumado. Então, observar essas diferenças entre as gerações. A semana que vem é a sexta aula, conforme já estava programado. A sétima aula, essa extra, a gente vai olhar então esse processo, né, das etapas da vida, como que é cada etapa, do ponto de vista existencial, do ponto de vista da espiritualidade, né? Junto com esses conflitos de gerações. Vai ser muito interessante a gente olhar. Deixa eu colocar para vocês aqui o comentário sobre esses pontos que o Papa Francisco ensina para a gente. Tem ensinado tantas outras coisas também preciosas, né? Mas eu destaquei essas três para a gente poder conseguir fazer tudo dentro do tempo que a gente tem. Então, olha, você que está acompanhando o curso, alguns chegaram depois que eu vi, a aula a partir de amanhã ela vai estar disponível lá no canal Parábola Explicada, o meu canal, o canal de estudo bíblico, o canal também de formação espiritual e tudo mais, mas está lá, estou colocando esse curso. Óbvio que aqui no Facebook ele continua também, né? Mas o problema do Facebook é que fica difícil a gente encontrar as coisas depois, dá muito trabalho, então eu tenho preferido também colocar lá no canal, para que as pessoas depois possam acompanhar. Depois, se você quiser também, você pode baixar, né, o vídeo. Isso tudo facilita também, dependendo do interesse de cada um, né? Às vezes você pode juntar com a sua equipe, com um grupo de pessoas que tem um pouco de interesse de estar cuidando do pai, tá vendo a mãe numa certa situação, quer retomar alguma coisa desse curso. Ele está lá disponível no YouTube justamente para isso. Bom, sintetizando então o caminho que a gente viu, né? A gente viu várias coisas do ensinamento bíblico sobre o envelhecimento, o respeito do povo de Israel, o quanto isso significava depois também um compromisso no próprio mandamento de honrar pai e mãe, e depois a gente repassou o ensinamento dos papas sobre o envelhecimento. Espero que você tenha gostado. Para quem perguntou, estou colocando novamente o link do livro na versão digital, se alguém prefere ler diretamente no celular. Quem quer o livro físico
e é daqui de Mogi das Cruzes, depois me manda um salve aí. Ele tá R$ 27,00, vai chegar daqui uns 10, 12 dias. Já está incluído o frete. No outro site, ele sai R$ 39,00, fora o frete. É um livro de 150 páginas, tal, né? Mas fica muito caro. Então eu consegui um pouco mais barato, algumas pessoas estavam esperando, então eu tenho alguns casos, alguém tenha interesse, manda depois lá um zap para a gente poder depois fazer a encomenda. Cadê aqui? Estou colocando o WhatsApp para quem se interessar. Tá certo, meu povo? Aqui está indo o comentário, tem o número do WhatsApp, caso, mas só para Mogi das Cruzes isso, né? Então, para quem está longe, para mandar pelo correio, a gente tem que combinar de uma outra maneira. Semana que vem, então, qual que é o tema da nossa próxima aula? Deixa eu pegar aqui. A gente vai olhar a metodologia da pastoral da pessoa idosa. Semana que vem, não é que a gente vai falar só sobre a pastoral da pessoa idosa. Pastoral da pessoa idosa é um trabalho, né? Tem uma identidade, tem uma metodologia própria, mas na semana que vem eu quero que a gente converse também sobre o acompanhamento pastoral dos idosos. Não só pastoral da pessoa idosa, mas como que em todas as pastorais a gente pode pensar, repensar um pouco melhor o quanto a gente valoriza, o quanto a gente estimula os idosos na nossa comunidade. Então, semana que vem não perca. Você que começou a acompanhar hoje, faz aí uma maratonada aí do curso sobre o envelhecimento, assiste lá no YouTube, eu já coloquei, não coloquei eu acho, né? A aula anterior, o link, não sei se eu coloquei, se eu não coloquei eu coloco agora. Então quem está chegando hoje e ainda não acompanhou as outras aulas, então aqui nesse link, assim que o meu dedo parar de escorregar aqui no coiso, eu consigo mandar. Isso, agora eu mando. Você tem aí então a quarta aula e lá você consegue ver as anteriores. Maratona aí o nosso curso, para a semana que vem você acompanhar direitinho, que é a sexta aula, e depois nós teremos a sétima aula, que vai ser extra, tá certo? Então compartilhe aí, convide as pessoas para participarem com a gente, e não se preocupem, um novo curso já está sendo pensado para vocês. Perfeito! A Fabiana está perguntando qual que é a lição de casa para amanhã. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Para amanhã não, para a semana que vem. Eu já estou ficando um pouco xarope também, vocês me perdoam. E rezam pelo padre, porque todo mundo está tendo os efeitos da quarentena, né? Essa semana teve 2 vezes que eu acordei, achando que era domingo, e preocupado com a missa. Mas tudo bem, isso aí são os efeitos da quarentena. O que vocês vão pensar como atividade durante a semana? Qual é a lição de casa? Como infelizmente a gente não pode observar os idosos na nossa comunidade, porque nesse momento... Fabiano, não, eu não pensei isso não, seus colegas talvez pensaram. Deixa eu falar aqui que eu ia falar então. Como a gente não está tendo encontro na comunidade para a gente poder fazer essa observação, mas tentem lembrar, se perguntem assim, o que os nossos idosos na comunidade poderiam fazer e que não estão fazendo? Poderiam, assim, ser aproveitados, num bom sentido, né? O que eles têm a contribuir e que talvez a gente não está percebendo. Essa é a lição, tá certo? E aí vocês vão enviando para mim, pode enviar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Facebook, mande pelos caminhos aí que vocês tiverem, tá certo? Então, qual é o espaço que o idoso poderia estar ocupando e não está ocupando? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e a semana que vem a gente vai refletir. Tá certo, meu povo querido? Muito obrigado por participarem, né? A gente vai rezar uma Ave Maria agora para encerrar. Já está dando 60 minutos mesmo do nosso encontro. Isso é bom porque a gente tem conseguido todas as aulas falar de todos os assuntos, né? E ao mesmo tempo cumprir o nosso horário, não ficar aí segurando as pessoas. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos proteja, agradecendo o Cleiton Soares, meu xará lá de Quixadá, né, acompanhando com a gente, rezando por todos os seminaristas das nossas dioceses do Brasil inteiro e do mundo. A gente oferece por eles essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu povo querido, fiquem em paz, uma boa noite, um abraço para vocês, compartilhe o vídeo aí e vamos que vamos na nossa luta. Ótimo, a gente reza por eles sim. São 18 idosos com coronavírus, a gente reza sim. Fica com Deus, meu povo. Joia, Vinícius, boa noite, abraço aí para a família, Deus abençoe.